Olá, meu nome é Lucas, eu faço mestrado em agroenergia digital na UFT e vou apresentar o trabalho que trata do uso de Carbon DOTs, derivado de resíduos, em plantas, uma análise cienciométrica. Esse trabalho que foi elaborado por mim, sob a orientação das professoras Daiane e Juliana e também do professor Eric. Bem, primeiramente é necessário nós compreendermos o que seriam esses Carbon DOTs, essas nanopartículas de carbono. Elas são nanopartículas esféricas, elas estão ali dentro do que nós chamamos de 0D, ou seja, todas as dimensões delas estão dentro da nanoescala. E como nós podemos ver na figura aqui, elas são circulares e aqui a morfologia desse trabalho aqui, elas são menores do que 5 nanômetros. E por estar nessa escala, elas possuem características físicas e químicas que permitem aplicações de nosso interesse, como nós podemos ver na outra figura ao lado aqui, que traz a absorvância dela em relação a diferentes tamanhos, e a gente traz ela aqui refletindo a luz. Por isso, elas têm sido utilizadas na aplicações em plantas. A gente tem o exemplo aqui do milho, tem uma planta controle, as outras com aplicação de Carbon DOTs. Nós temos outras aqui com ervilha e ao lado uma com feijão. Essas nanopartículas elas podem ser obtidas de duas rotas, principalmente, então da bottom-up ou da top-down. Na bottom-up a gente parte de cima para baixo, então a gente tem partículas macro e a gente vai quebrando ela até obter os carbon dots. E o contrário disso, né, quando a gente parte de moléculas pequenas e vai fazendo o processo de síntese para chegar no carbon dot, seria a top-down. Nós temos aqui então o exemplo da utilização de resíduos, porque tem se buscado essas fontes onde a gente não usa solventes tóxicos para a obtenção dessa nanopartícula. Nós temos aqui a fibra do agave e a fibra do coco, dois exemplos aqui para obtenção. A gente passa por métodos aqui de síntese, né? Esse daqui utilizando pirólise, depois uma filtragem, esse daqui usando a calcinação, passando por todo o processo até a obtenção da nanopartícula. Então, diante desse cenário, o objetivo do nosso trabalho foi fazer, através de uma abordagem cienciométrica, a análise da produção científica, das aplicações desses nanopartículas derivadas de resíduo em plantas, focando principalmente na identificação das principais tendências, colaborações e das lacunas dessa área de pesquisa. Para isso, nossa metodologia, nós utilizamos a base de dados Scopus. Para fazer a busca, nós utilizamos os campos de título do artigo, abstract, e as palavras-chave. Nós utilizamos uma combinação aqui dessas palavras, então ligadas às nanopartículas, né, carbon dots e carbon quanto dots, associado com química verde, síntese verde, derivado de biomassa ou resíduos e aplicações em planta. Então nós utilizamos a palavra planta aqui para essa busca. Nós tivemos então, ao final dessa busca, o resultado dos documentos. Desses documentos nós excluímos aqueles que não eram artigo e depois disso nós excluímos o que não era uso em planta e o resto foi incluso na nossa análise. Para isso, para análise, nós utilizamos o pacote Bibliometrics, onde nós quantificamos a produção de artigos e a tendência de publicação, os principais autores, países, instituições, os principais jornais. Fizemos uma análise das citações e das palavras-chave. Depois nós fizemos a discussão desses resultados, focando principalmente aqui nos nossos objetivos, que é as principais tendências, colaborações e lacunas de conhecimento, principalmente das fontes de carbono utilizado e das aplicações que têm sido utilizadas em plantas. Da pesquisa inicial, 76,9% eram artigos e 15,9% eram revisões. Os outros nós tivemos também capítulos de livro, resumos apresentados em congressos. Dessa total de artigos, nós fizemos a divisão de uso em planta e uso que não era em planta. Então, o uso em planta respondeu somente 14% daqueles artigos que foram selecionados. E esses aqui foram que nós fizemos as análises. E essas outras aplicações aqui, elas incluem uso em embalagem, degradação fotocatalítica, detecção de poluentes, ação antimicrobiana, ação antioxidante, utilização de sensores, imagens e entrega de drogas, de remédios. Bem, falando da tendência de crescimento aqui, a gente nota que é um campo de estudo recente. O primeiro artigo encontrado por conosco foi
em 2019, e a gente vê uma tendência de crescimento bem grande, com uma taxa de 51,7% ao ano. Olhando aqui os principais autores, a gente vê que a maioria tem somente um artigo, porque dentro dos 150 que nós tivemos como resultados, apenas 12 tiveram mais de uma publicação. E esses que tiveram mais de uma publicação estavam no máximo em 2 publicações. E a média de autores dentro de um mesmo artigo foi de 6,7 autores. Este é um mapa que traz a produção científica. Então a gente vê uma concentração da pesquisa aqui na Ásia. Então os principais países aqui de produção estão localizados na Ásia. Nós temos em primeiro lugar China, depois Índia, depois Singapura, Tailândia, e em quinto lugar nós temos aqui o Brasil. Quando a gente vê então o número de citação por país, a gente já nota uma mudança aqui. Os países da Ásia estão aqui entre os primeiros ainda, só que a gente vê uma inversão aqui entre a colocação do Brasil e da Tailândia. Então a gente vê que, embora o Brasil tenha um número menor que a Tailândia, em citações ele passa, demonstrando assim que os artigos aqui do nosso país eles estão sendo citados muito na literatura. Olhando para as principais revistas aqui, a gente vê que a gente não tem uma predominância ainda de uma revista por ser um campo novo. Aqui tem mais artigo publicado, tem 2. Mas a gente vê que essas publicações estão principalmente em 3 áreas: na área de química, na área de agricultura, jornais na área de química, agricultura e carbono também. Nós fizemos análise aqui das palavras-chave. Então as principais que apareceu eram a principal carbono, depois germinação. Então a gente vê aqui a utilização para germinação, biomassa, uso fluorescente, carbono quanto dotes, biocompatibilidade, carbono quanto dotes, fotossíntese. Então a gente vê aqui que dentro dessas palavras-chave que mais aparecem, a gente vê fontes, a gente vê efeitos e a gente vê também a utilização desses carbono dotes. Nós fizemos uma análise de concorrência dessas palavras, e como é um campo novo, então nós tivemos a divisão em apenas 2 clusters, um mais ligado aqui carbono, como ele é a palavra que mais aparece nos nossos jornais, e outros mais ligados aqui às aplicações, biomassas, uso em sementes. Nós temos aqui também um mapa que ele traz, de acordo com as palavras-chave, ele faz a divisão entre os temas que já são os motores dentro do nosso campo de pesquisa e aqueles que ainda estão em emergência. Então a gente está aumentando a publicação. A gente vê que dos temas aqui que estão aumentando a publicação, nós temos carbono quanto dotes, síntese verde e nanocristais, e também metabolismo aqui, que são aqueles artigos que vão estudar a influência da nanopartícula nas plantas e vão tentar explicar como funciona, quais os mecanismos que ela ativa, como que ela age. Uma das preocupações da utilização dos carbono quanto dote ou carbono dotes seriam os seus impactos no meio ambiente, na microbiota, as principais contaminações que eles podem causar. Então, dentro desses trabalhos, a gente vê uma preocupação com isso, a gente vê uma preocupação com o estudo da biocompatibilidade, e esse trabalho que eu trouxe aqui, ele faz muito isso, e ele analisa tanto em plantas, aqui a biocompatibilidade com plantas, com fungos, com algas, ação genotóxicas e com bactérias. É uma preocupação que a gente vê na maioria dos trabalhos, já trazem isso. Mas a gente vê que ainda não há uma utilização a longo tempo, porque é uma área recente. Bem, então finalizando aqui, a gente tem que este é um campo de pesquisa que é emergente, está começando agora. A gente vê esse incremento anual dos artigos publicados. A gente vê que, comparando com as outras aplicações, ela ainda é pequena e tem oportunidade para crescimento dessas aplicações. A gente vê uma predominância desses artigos em ambientes controlados, vasos ou estufas, ou então em hidroponia, e com um número mais limitado de espécies. Então a gente tem que, para as próximas pesquisas, utilizar outras espécies, fazer isso em ambientes de campo, mais voltado ao cultivo real ali. Então essas foram as minhas referências utilizadas. Queria deixar o meu agradecimento à Universidade Federal do Tocantins, ao programa de mestrado em agroenergia digital e aos professores, a doutora Daiane, a doutora Juliana e o doutor Eric. Muito obrigado.